Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham as redes sociais aqui da editora Diálogo Freiriano. Vamos fazer mais um lançamento de livro aqui através das nossas redes sociais. E antes de apresentar o autor que vai conversar conosco, eu vou colocar para vocês então a capa desse livro que nós iremos lançar, que é Lazar Segal, Artista Degenerado, que é do autor Daniel Rincon Caires. Primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, Daniel, tudo bem contigo? Tudo bem, Cida. Obrigado pelo convite. Como é que você está? Tudo bem aqui também. Daniel, então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Quem é o Daniel? O que que ele faz da vida? Bom, eu sou o Daniel, sou historiador de formação e trabalho atualmente no Instituto Brasileiro de Museus. Exerço minha profissão no ambiente dos museus, que foi da onde saiu essa pesquisa. Eu trabalho justamente no Museu Lazar Segal e foi aí então que eu decidi, enfim, mergulhar nos arquivos aqui da instituição e escrever esse trabalho que era a minha dissertação de mestrado. Lembrando a vocês que, se você deseja publicar o seu TCC, mestrado, doutorado, através da nossa editora, lembre-se que nós somos especialistas em transformá-los em livro. Daniel, agora eu gostaria que tu contasse para gente como foi esse encontro com a editora Diálogo Freiriano, como que você nos descobriu para poder dialogar sobre essa tua obra. Então, foi me sugerido pela minha orientadora que eu publicasse a minha obra em livro, né? Ela afirmou que isso poderia trazer algum diferencial mais para frente, quando eu for, enfim, tentar alguma mudança de profissão na área, né? E então eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as editoras, as possíveis editoras, e encontrei a Diálogo Freiriano durante essas pesquisas. Foi assim que eu cheguei até a vocês. Perfeito, então vou colocar novamente aqui na tela a capa do livro Lazar Segal, Artista Degenerado, do Daniel Rincon Caires, que conversa conosco neste momento. E eu gostaria de te pedir agora para que tu contasse para nós um pouco mais dessa tua obra, dá um spoiler para a gente, para atiçar a curiosidade dos nossos leitores. Ok. Enfim, como eu falei, esse livro é originário da minha tese, da minha dissertação de mestrado, que eu comecei a fazer no ano de 2016, se eu não me engano. E trabalhando aqui no museu Lazar Segal, eu percebi que havia uma lacuna nas pesquisas sobre esse artista, porque ninguém tinha realmente ido a fundo na busca por informações sobre esse momento da carreira dele, em que ele foi perseguido por alguns grupos de extrema direita, tanto no Brasil como na Alemanha, por conta do conteúdo e do formato das suas obras, né? E aí então eu comecei a fazer o levantamento e perceber que era um movimento muito grande, que atingiu um número enorme de artistas, e que na Alemanha, durante o período nazista, se tornou uma política de Estado, né? Que eles chamam de ação contra a arte degenerada. Então eles selecionavam aquelas obras daqueles artistas que eles consideravam inimigos do regime, e eles confiscavam essas obras dos museus e exibiam essas obras em exposições onde elas eram apresentadas como documentos da, da degeneração cultural da Alemanha no período anterior à chegada deles ao poder. Muitas dessas obras acabaram destruídas, né? E dentre elas algumas obras do artista Lazar Segal. O Segal, ele era russo, ele era judeu, e ele migrou para a Alemanha em 1906 para fazer os seus estudos lá, para estudar nas academias de arte. E ele ficou lá até 1923, e durante esse período ele se desenvolveu como artista e ele vendeu muitas obras, muitas das suas obras acabaram entrando nas coleções dos museus da Alemanha. Em 23 ele migrou, veio para o Brasil.
onde ele se estabeleceu definitivamente até a sua morte. Mas as obras dele ficaram lá, né? Então essas obras acabaram sendo confiscadas, saindo dos museus e participando dessas exposições de arte degenerada. Algumas foram destruídas, enfim, cada uma delas teve um destino. Tentei mapear o destino dessas obras que foram confiscadas, inclusive uma delas foi encontrada depois da guerra e foi adquirida pela família, e hoje ela pertence aqui ao acervo do Museu Lazar Segal. Ela tem uma história muito incrível, né, de uma trajetória muito tortuosa, mas, enfim, sobreviveu e está aqui até hoje. E a passagem dele para o Brasil não o poupou de encontrar críticas semelhantes às que ele tinha encontrado na Alemanha, que aqui no Brasil também existiam elementos que eram refratários às propostas da arte moderna e que usavam, inclusive, a mesma terminologia que os nazistas usavam para se referir a essas obras. Então eu tentei também mapear um pouco desse discurso refratário à arte moderna, incidindo principalmente na obra do Segal aqui no Brasil. E é impressionante você ver a ressonância, né, entre o que estava acontecendo na Alemanha e o que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, basicamente, esse foi o tema da minha pesquisa. Certo, vou colocar novamente aqui na tela a capa do livro do Daniel Lazar Segal, Artista Degenerado, que ele já contou para nós um pouco do que você pode encontrar nessa obra. E para você que nos acompanha, dependendo da rede social que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você encontra o link para ter acesso ao trabalho, então, do Daniel. Cida, Daniel, oi. desculpa te interromper. Aproveitando que você está mostrando a capa do livro, eu só queria, enfim, oferecer uma informação extra. Essa obra que está na capa do livro é um autorretrato que o Lazar Segal pintou. E essa obra é um exemplar físico que sofreu um ataque aqui no Brasil. Quando ele exibiu essa obra aqui em São Paulo, em 1928, um visitante, que eles nunca descobriram quem foi, ficou tão incomodado com a forma como ele representava a sua própria imagem, que retalhou essa pintura usando uma navalha. Nossa. Então ela sofreu um ataque físico mesmo. Não era só uma questão de pessoas falando ou criticando através do discurso, mas chegou mesmo ao ponto de ter esses ataques físicos às obras de arte que elas consideravam degeneradas. Por isso eu escolhi essa obra para ficar na capa do livro. Perfeito, eu já ia te fazer a pergunta referente a isso. Como foi a montagem da capa, do miolo junto com a editora? A capa a gente tu já acabou contando a história pra gente, uma história bem curiosa, bem interessante e chocante também, porque a pessoa se sentir incomodada a ponto de realmente tentar destruir a obra é de você ficar pasmo. Sim. E como foi então esse processo, junto com a editora já a capa tu já contou, então Uhum. do miolo, como foi a tua experiência? Então, a capa foi. Eu conversei com o designer da editora e ele me ofereceu 3 opções diferentes a partir dessa mesma obra. E a gente acabou escolhendo essa, mas enfim, ele deu várias opções, várias possibilidades diferentes, e essa foi a escolhida. O miolo, enfim, foi também um trabalho de diálogo, né? Eu enviei o manuscrito original, ele foi verificado, a gente fez ajustes, enfim, até que chegou no formato em que ele foi impresso. Perfeito, então. Novamente, reforço a você que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você tem acesso então ao link para para poder ter com você então a obra do Daniel, que é Lazar Segal, Artista Degenerado. Para a gente fechar, eu gostaria que tu deixasse um recado para as pessoas que estão pensando, assim como você, em transformar o seu livro, seu mestrado, seu doutorado, seu TCC em um livro, ou até mesmo um livro autoral, né? Ah, gostaria de fazer a sua publicação, porém ainda não fez. De acordo com toda a experiência, isso que tu viveu junto à editora, que recado você deixaria para essas pessoas? Olha, eu acho que é uma boa ideia
levar a sua produção para esse formato. A minha experiência é que depois que eu imprimi, fiz essa edição, ele foi impresso em livro e eu coloquei ele à venda, inclusive no museu, então eu atingi um público que não estava sendo atingido só pela dissertação, que inclusive está lá disponível, né, no banco de teses e dissertações da Universidade de São Paulo, mas é um público acadêmico que acaba acessando esses bancos de tese, essas coisas nesse formato. No formato livre, você acaba encontrando leitores em outros estratos, outras esferas, por isso eu acho que vale a pena. Daniel, muito obrigada pela tua mensagem, pelo teu tempo de conversar conosco para realizarmos esse lançamento digital através das redes sociais aqui da nossa editora. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cida. Agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer falar com você. E para você que nos acompanha de casa, eu deixo o convite para que você nos conheça melhor, através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e aqui mesmo o nosso canal do YouTube. Temos vários lançamentos de livros já realizados aqui através do nosso canal. Conte sempre conosco. Até a próxima! Tchau.